Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual é o horário que você está ouvindo essa pregação. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, né, para darmos continuidade ao nosso estudo. Mentiras que as mulheres acreditam e verdade que as liberta. Nós vamos ter um período de oração para darmos continuidade. Senhor, obrigado por mais esse tempo, louvamos a Ti, agradecemos o Teu santo nome e agora, Senhor, toda a nossa necessidade, que o Teu Espírito abra nossa mente e nosso coração para compreendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse estudo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então nós vimos no estudo anterior, né, a primeira mentira sobre Deus, que Deus não é bom, né? E então nós vimos que quando nós duvidamos da bondade de Deus, nós sentimos-nos justificados ao rejeitar a sua vontade e tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo ou errado. Ou seja, tomamos aquela mente que somos independentes de Deus, porque duvidamos da vontade dele. Então, nós vamos resolver as nossas questões por nós mesmos, né? Então, a verdade é que Deus é bom, independentemente de as escolhas dele parecerem boas ou não para nós. Ele é bom, né? Quer sintamos isso ou não, ele é bom. Quer isso pareça ou não verdadeiro em minha vida ou na sua, ele ainda é bom. Então, usando aqui uma frase, né, bastante conhecida, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Amém? Então, partindo hoje para o nosso segundo tópico, sobre mentiras sobre Deus, nós vamos falar de uma mentira que Satanás fala muito ao nosso coração, que Deus não me ama. Essa mentira está muitas vezes relacionada com a mentira anterior de que Deus não é bom. Novamente, poucas de nós realmente admitiriam acreditar nisso, porque em nossa mente sabemos que devemos acreditar que Deus nos ama. Mas para muitas mulheres há uma desconexão entre o que elas sabem intelectualmente e o que sente que é verdade. E é aí que reside um dos nossos problemas. Acreditamos que o que sentimos é verdade muito mais do que o que sabemos que é verdade, ou seja, que Deus nos ama. Observemos nossos relacionamentos. Um casamento sem amor, rejeição por um ex-companheiro, filhos adultos que não telefonam e não vêm nos visitar, estar chegando aos 40 sem nenhum pretendente à vista. E nossos sentimentos nos dizem, ninguém me ama, nem mesmo Deus. Ele pode amar o mundo, pode amar todas as outras pessoas, mas não me ama de verdade. Se me amasse, eu não me sentiria tão solitária e sem amor. Nunca diríamos isso em voz alta, mas isso é o que sentimos que é verdade. Acreditar na mentira que Deus não me ama não é uma questão insignificante. As implicações são enormes e afetam todas as outras áreas da nossa vida e de nossos relacionamentos. As pequenas sementes que permitimos que criem raízes em nossa mente crescem e produzem uma grande colheita. Ou seja, somos detonadas por essa mentira que o inimigo conta a nós. Nos sentimos, a nossa autoestima vai lá embaixo, todos os nossos valores vão lá embaixo, porque acreditamos nessa mentira de que o Senhor não nos ama. A verdade sobre tudo isso é que Deus realmente me ama. Se nós sentimos ou não amadas, independente do que fizemos ou de onde viemos, Ele nos ama com um amor infinito e incompreensível. Deus me ama, não porque eu o amei desde a minha infância, não porque eu procuro agradá-lo, não porque falo em conferências. Ele me ama porque a essência dele é o amor. Seu amor por mim não se baseia em algo
que eu já tenha feito ou poderia fazer por ele. O amor dele não é fundamentado em meu desempenho. Não sou digna do seu amor e nunca poderia merecê-lo. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos dele, ele nos amou. Você diz, como você poderia ser inimiga de Deus quando era uma garotinha? De acordo com a Bíblia, nós éramos ímpias a partir do momento em que nascemos, pecadoras, inimigas de Deus e merecedoras da sua ira eterna. Todos nascemos em iniquidade, inimigos de Deus, por causa do pecado herdado de nossos pais, Adão e Eva. Toda a raça humana veio deles e, por consequência, temos a natureza deles. Nós vamos ler esse texto na palavra que nos diz, né, sobre essa herança que nós trouxemos dele. Nós vamos ler em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aí está a razão de já nascermos ímpias, né? É uma questão de hereditariedade, né? Mas, apesar dessa herança, Deus nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós. Amou-nos na eternidade passada e irá nos amar por toda a eternidade futura. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos e não há nada que possamos fazer para que nos ame mais. Ele nos ama porque é assim que Ele é. Amor, amor tal que não podemos, em nossa limitação, compreender. Nós amamos com amor limitado. Nosso amor é na base do toma lá, dá cá. Se você me agrada, eu te amo. Se você concorda com as minhas ideias e tem as mesmas preferências que eu te amo. Ah, queridas, o amor do Senhor não é como o nosso. Por isso somos levados a duvidar do amor dele, porque pensamos que ele ama como nós. Isso é uma mentira muito terrível. Esse amor do Senhor por nós, manifestado na pessoa de Cristo, registrado em toda a palavra do Senhor. Não existe, irmãs, amor maior que esse. Não existe. E nós nunca vamos merecer esse amor. Porque se fizermos para merecer, ele não é um amor que troca por coisas que nós façamos. O Senhor não tem barganha no amor dele, porque ele é amor e nos amou, independente do que somos, do que fizemos e do que possamos ser. Ele quer manifestar esse amor a nós para que nós nos rendemos a ele e nos entreguemos a ele, para que ele governe a nossa mente, o nosso coração, ele governe a nossa vida e nós sejamos livres, libertas de todas essas coisas que o inimigo coloca dentro de nós, o inimigo coloca na nossa mente. É o todo desejo do Senhor. Amém? Então, nós vamos passar agora para a terceira mentira sobre Deus. Ele é igual ao meu Pai. Um outro problema que nós também trazemos assim, que faz com que nos afastemos do Senhor, né? Então, como mulheres, nossa visão de Deus em geral é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos, especialmente nossos pais. Nossa percepção de Deus pode ser moldada positiva ou negativamente por esses homens. Muitas mulheres tiveram uma experiência exatamente oposta. Seus pais eram ausentes, distantes, arrogantes, cruéis, abusivos ou incapazes de expressar amor. Se esse é o seu caso, a ideia de Deus ser seu pai pode fazê-la estremecer. Se você foi ferida por seu pai ou por outro homem em quem confiava, pode achar difícil confiar em Deus. Pode até mesmo ter medo ou ficar zangada com ele. Você deve acreditar em mim quando lhe digo que Deus não é como nenhum homem que você já conheceu. O mais sábio
e mais bondoso Pai terreno é apenas um reflexo muito pálido do nosso Pai celestial. O Deus da Bíblia é infinitamente mais maravilhoso, puro e amoroso do que o Pai mais maravilhoso que existe. E por isso que é tão importante não permitirmos que nossa visão de Deus seja determinada por outros homens, pois mesmo no melhor dos casos, eles são apenas representações imperfeitas de Deus. Se você quer saber realmente como Deus é, precisa voltar-se para a palavra de Deus, que revela claramente como Ele é. Você precisa conhecer Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do ser de Deus. A palavra nos mostra isso no livro de Hebreus 1:3. Diz assim, Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quando ele completou a obra dele no Calvário, quando ele derramou o sangue dele para trazer essa purificação de pecado, né, ele subiu e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele sentou-se ao lado do Senhor, ao lado de Deus, e lá ele intercede e ele vela por nós. O Deus da Bíblia é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que Ele nos dá tudo o que queremos. Nenhum pai sensato daria a seus filhos tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender suas decisões. Ele é muito grande para isso. Também não significa que Ele sempre nos protege da dor. Na verdade, às vezes, Ele efetivamente nos inflige dor e sofrimento. Por quê? Porque Ele não é bondoso? Porque Ele não ama? Não. É exatamente porque Ele nos ama que às vezes Ele nos inflige dor e sofrimento. Porque Ele se preocupa conosco, porque está comprometido conosco. Hebreus nos diz, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Então, todas as aflições, dor, sofrimento que o Senhor permite em nossas vidas, é para que nós nos voltemos para Ele. Porque o desejo dele é o quê? É que sejamos participantes da sua santidade. Então, nós vamos conferir isso na palavra de Deus. Hebreus 12, 9 e 10 diz assim, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então nós vemos aqui o quê? Nós disciplinamos os nossos filhos para que eles tenham um caráter hoje para viver nessa vida, né? Para que sejam homens de bem, né? Mulheres de bem, para que sejam honestos, corretos. Tá? Então nós corrigimos por um tempo, que é esse tempo de vida que eles vão ter aqui. Porém, o Senhor, Ele nos disciplina para aproveitamento, para que sejamos participantes da sua santidade, para que tenhamos uma vida depois dessa vida aqui, eterna com Ele. Vivermos eternamente com Ele. Vocês têm noção do que é viver eternamente junto com esse Senhor? Então precisamos descobrir isso. Amém? Terminamos aqui mais um tópico e vamos encerrar com uma oração, mais uma vez, rogando ao Senhor que nos dê luz em todas essas coisas. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da luz que vem do Senhor, para que sejamos iluminados, Senhor,
e sejamos conscientes da realidade daquilo que o Senhor é. O Senhor nos ama porque o Senhor quer ter em nós uma vida de santidade. E nós te agradecemos pela tua disciplina, pela tua correção. E nos rendemos aos teus pés. Faça em nós, Senhor, a tua vontade. Faça em cada pessoa que está neste momento nos assistindo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.